Olha a gente aqui de volta no nosso estúdio R7 Record TV, direto da Campus Party 2023, no pavilhão de exposições do AIB. A gente segue para a nossa última entrevista de hoje com o nosso entrevistado Carlos Cândido, ele que é cientista da computação e também pesquisador na área de drones. Inclusive trouxe drone para mostrar para a gente que é um objeto assim que provoca muita curiosidade, né? Todo mundo tem vontade de mexer, de colocar para voar, né? Conta um pouquinho para a gente como é que começou essa tua história primeiro com os drones. Sim, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco desse assunto que me causa encanto desde, 2015, quando foi a primeira vez que eu vi um pequeno drone na minha frente, numa oficina, um curso. E desde então eu falei, nossa, eu acho que é com isso que eu quero mexer, quero trabalhar com isso. E como você falou, ele desperta esse encanto, né, em todo lugar que a gente vai. E foi aí que eu também comecei a perceber que era uma oportunidade de negócio. No momento em que a gente começou a andar com drone por aí, nessa época, 2015, 2016, ainda era uma tecnologia que pouca gente sabia. Diferente de hoje, né? Mudou tanto. Hoje todo mundo já sabe o que é, já viu, muita gente já tem, né? Mas nessa época não. E toda vez que tirava um drone da mochila ou levava em algum lugar, às vezes não precisava nem voar, bastava colocar na mesa. As pessoas se interessavam, queriam saber e ficavam curiosas de ver o que era possível fazer. Foi aí que eu vi também que era uma oportunidade de trabalhar com essa tecnologia, explorar, e é o que eu tenho feito até hoje, desde então. E para a gente explicar, o Carlos, aqui na Campus Party, ele não está palestrando, poderia ser um palestrante, mas dessa vez ele não está aqui como palestrante, mas ele está participando ativamente de uma das principais atrações dessa edição da Campus Party, que é o Printer Chef. Agora há pouco a gente conversou com a Ângela Oliveira, ela que veio aqui contar um pouco sobre essa tecnologia de bioimpressão de alimentos, que é muito legal, muito bacana. E você está atuando diretamente com o campeonato ali. Conta um pouquinho pra gente como é que está sendo essa coisa do drone dentro da Campus Party. Pois é, a gente é parceiro da Campus Party já há muito tempo. Foi a Campus Party que nos impulsionou, inclusive, no uso dessa tecnologia enquanto uma atração nos eventos, também de alguma maneira. A gente fez a primeira corrida de drones, o primeiro campeonato brasileiro de drones foi dentro da Campus Party aqui em São Paulo, em 2017. E desde então a gente sempre tem drone de alguma maneira, né? Nessa edição, especialmente, a gente está fazendo essa junção com o Printer Chef, justamente porque é a bola da vez, né? O que se fala muito, a impressão 3D já não é uma coisa tão nova, a impressão do plástico, né? Muita gente na Campus Party já tem há muitos anos, as pessoas já conhecem, já não é uma novidade. Agora, imprimir comida, né? É o que a gente atualmente está curioso para saber como é que é. Falo por experiência própria, eu mesmo não tinha visto ainda a impressão de alimentos. E o convite partiu da própria Ângela, o Tunico, que são os organizadores aqui da Campus, de falar, bom, já que estamos nessa competição que trata de tanta tecnologia e de tão vanguardismo, né? Por que não a gente dar um salto e também trazer, junto com a impressão da comida, a entrega dessa comida com drones, que é um outro assunto que se fala bastante também. A gente vai entrar nele daqui a pouquinho. E aí eles propuseram esse desafio, falaram, vamos entregar então a comida que é impressa ali de um lado para o outro, no próprio stand mesmo, né, como um protótipo, que a gente fala tanto da Campus, né, essa palavra, e vamos fazer essa entrega com drones, vocês topam? E aí, claro, a gente dentro da equipe olhou um pro outro e falou, bora fazer isso, porque a gente gosta mesmo de usar o drone como aplicações não triviais, né? Então vamos fazer esse drone que vai fazer essa entrega, claro, cuidando de todos os artifícios de segurança, mas mostrando isso para o público também. Então, atualmente na competição, depois que a comida termina ali de ser feita na impressora, a gente tem esse momento que o drone tira ela da impressora e entrega de um lado para o outro da mesa e do espaço com
o drone. E aí o público fica chocado, acho que duplamente, né? Primeiro porque tá vindo uma comida que saiu de Foi uma impressa. impressora e essa comida está sendo entregue para o drone. E eu acho que a gente cumpre esse papel de mostrar a tecnologia para o grande público. Uma das coisas que a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, que você me falou e me chamou a atenção, que você é apaixonado por essa possibilidade de democratizar o espaço aéreo por meio do drone. Sim. Conta um pouco sobre isso. Sim, eu novamente assim, trago a minha história no contexto para justificar um pouco esse argumento e que eu percebo também que é presente na vida de muita gente. Porque até o advento do drone, enquanto tecnologia aérea, a gente só conseguia acesso a esse espaço através de avião, helicóptero, são as aeronaves, né? Ou mesmo falando de imagens de satélite, imagem de outras aeronaves que não são tão acessíveis. E eu sempre tive uma admiração muito grande por essas aeronaves, né? Sempre fico, e até hoje, fico olhando para o céu, vejo os aviões, a gente está aqui do lado do campo de Marte, né? Eu não consigo passar perto de uma aeronave e não me encantar. Mas nunca tinha tido oportunidade de acessar a não ser voando como passageiro, né? Mas de entrar nesse espaço aéreo, de pilotar, de circular por ele. E aí, eu acho que essa expressão de democratização do espaço aéreo, ela faz sentido num contexto onde a gente tem cada vez mais pessoas tendo acesso ao drone, que é uma aeronave, né? Considerada uma aeronave até pela ANAC brasileira, e através dessa aeronave podendo entrar nesse espaço aéreo que era restrito a alguns tipos de aeronave somente, e aí usufruir do que esse espaço aéreo traz enquanto benefícios para tomada de decisão, para outras perspectivas de olhares que a gente não tinha. Por exemplo, hoje a gente consegue ter uma imagem muito atualizada, né, de qualquer lugar que se queira e por qualquer pessoa que tenha acesso a um drone. E isso é uma informação valiosa, porque até então, se a gente precisasse de um mapa ou de uma fotografia de um terreno, que fosse alocar um helicóptero. Exato, precisaria alocar ou comprar essa imagem que não estaria tão atualizada assim. E aí, a partir daí, vem surgindo muitas empresas, muitos negócios e vem também aparecendo uma transformação em muitos negócios que já eram sedimentados, como o próprio negócio das imagens aéreas, né? Hoje, um fotógrafo que antes entrava num helicóptero para tirar uma foto, até para finalidade estética, para uma capa de jornal, enfim, e ele fazia isso acessando uma aeronave, hoje ele levanta o drone e tira essa foto. Nós mesmos no jornalismo, a gente já usa o drone há alguns anos para fazer essas imagens. É uma captação que você precisa fazer ali rapidamente. Não dá para você alugar um helicóptero toda vez que você precisa fazer uma imagem aérea, uma imagem que você tenha mais a dimensão do espaço que você precisa retratar. Então é muito legal. Isso a gente já está usando há alguns anos e a gente adora. Agora, quais outros setores, quais outras profissões assim são beneficiadas com o uso dessa tecnologia, Carlos? Olha, pelas pesquisas que a gente faz, e aí trazendo para o universo brasileiro, né, eu acho que não tem como não falar do agronegócio, que é muito forte no nosso país, claro, né, e que tem muitos orçamentos envolvidos, né, muito dinheiro circulando no agronegócio, e que eu acho que hoje no Brasil é o setor talvez dos mais beneficiados por isso. Seja pela questão das imagens aéreas, né, que vão ajudar a tomar decisão, saber como é que está o estado da plantação, ou mesmo na agropecuária, fazer contagem de gado, poder olhar se o tamanho do terreno, ou quando se vai construir um novo empreendimento, observar ali topografia e esse caminho. Mas ainda no agro a gente tem hoje um uso muito e cada vez maior do drone como levando insumos, né? Fertilizantes, pesticidas, ou uma coisa que também só era feita ou com uma pulverização em massa, uma máquina que aí saía despejando esses insumos por todos os lugares, ou por um avião, né, que saía também fazendo isso, com um fator que a gente não pode ignorar, que é o fato
fato que o avião ele é tripulado. Então ele impõe ali um risco à vida daquela pessoa que está sobrevoando. O drone, além de poder fazer uma aplicação mais cirúrgica, né, daquilo que vai se usar, e aí poder colocar aquele fertilizante só no ponto que precisa, mais baixinho, sem ali agredir aquele lugar. Dá para ser mais preciso, né? Totalmente preciso. Isso reflete a economia também, né? Com certeza. Você gasta A menos economia do produto, a hora do voo é mais barata e Mas você não tem uma aeronave tripulada, né? Então, ainda que no limite essa aeronave caia, os estragos serão bem menores, com certeza, né? Os você não tem impactos ninguém também. ali dentro. Então, no agro, eu acho que tem essa aplicação muito forte. Mas, claro, também a gente tem cada vez mais o uso do drone e no contexto de segurança, para monitoramento. Muitas polícias, toda a força de segurança brasileira, inclusive, já utiliza, Polícia Militar, Polícia Civil, para monitoramento, para controle, mas também na área de imagem para inspeção de edifícios, construções. Hoje eu acho que ninguém mais compra um imóvel, um apartamento, sem ter uma ideia da vista que isso vai ter da sacada, né? Coisa que a gente, inclusive, presta serviço às vezes nessa área. Fala, bom, eu queria a construtora, né? Eu queria passar para o meu cliente uma imagem que ele vai ter do 15º andar da sacada dele. Antes do prédio subir, de ser construído. E aí a gente sobe o drone na altura do 15º andar e tira uma foto, às vezes até em 360 graus, para que aquela pessoa possa ter uma imagem. Que legal. Às vezes até vídeo, de como que vai ser a vista dela dali 2, 3 anos, quando aquele prédio ficar pronto. Então, eu acho, assim como você comentou do jornalismo, né, eu acho que aí, à medida que a tecnologia vai entrando, também a sociedade civil vai tendo essa expectativa. Eu, por exemplo, quando vejo uma matéria jornalística, se tiver algo grandioso que está acontecendo, eu espero ver uma imagem de cima. Né? Então, eu acho que todo repórter cinematográfico atualmente carrega Os meninos consigo aqui podem concordar, um drone e tem acesso a isso. E a gente está falando disso tudo de um horizonte que é menor de que 10 anos. Né? Eu comentei que 2015 foi quando eu vi o primeiro drone. Claro que não era... essa tecnologia já estava aí no mercado há algum tempo, mas eu acho que a gente está falando de 8 a 10 anos de uma grande revolução e que não sei onde vai parar. Né? Mas não vai parar. Não, certamente não. É um caminho sem volta, e sem aí dúvida é por nenhuma. isso que eu gosto de falar, eu acho que é por isso também que a Campus Party traz esse contexto, porque as pessoas precisam entender dessa tecnologia, porque ela não vai parar, ela vai estar cada vez mais inserida em muitas cadeias de negócio. E muita gente vai se deparar com ela. Eu costumo brincar que a gente, por mais que você não queira nem pilotar um drone, não queira nem saber muito bem como é que ele funciona, mas um dia vai estar voando na frente da sua casa. Seja fazendo alguma entrega, seja, enfim, parado na frente do seu apartamento, você precisa saber o que fazer com ele. Eu quero entrar nesse assunto com você, porque não tem como a gente falar de drone sem pensar em segurança e em privacidade. Essa ideia do drone na minha janela assusta, né? Me assusta um pouco. Com certeza. E a gente usa muito esse exemplo para provocar mesmo, para que a gente mostre que é preciso saber o que primeiro saber assim, é possível então um drone subir na altura do meu apartamento? Dependendo do drone, é muito possível, né? Então, e o que eu posso fazer com relação a isso? Existem regras, né? São perguntas que a gente precisa ter respostas para elas. Então, até para responder um pouco sobre isso, no Brasil a gente tem leis e regulamentação e cada vez mais a própria ANAC vem atualizando essa legislação para acompanhar essa indústria que ela é muito rápida, né? E cada dia surge um drone novo que faz uma coisa ainda melhor que o anterior, assim. Aí no mês seguinte vem outros falando, gente, eu acabei de comprar aquele, eu não consigo. Então, a legislação também vem se atualizando. Claro, a gente não precisa entrar no mérito aqui dos detalhes, mas é importante as pessoas saberem que existem regras, que a gente está respaldado, que hoje uma pessoa não pode, por exemplo, parar com um drone na frente de um apartamento sem que as pessoas daquele edifício tenham dado autorização prévia para aquilo. Então tem uma série de regras que precisam ser seguidas e regras também para que esse espaço aéreo seja usado por todo mundo
de forma consciente, segura, né? Sem colocar risco a ninguém. Até porque não é qualquer pessoa que pode sair pilotando um drone, né? Não, dependendo do drone, e dependendo da aplicação que se faz, a gente, hoje a legislação exige que se tenha 18 anos. A pessoa que vai pilotar um drone também precisa estar certificada na ANAC, né? Então a ANAC precisa saber quem é. É diferente do carro, por exemplo, que o carro você tem a CNH, né? Aqui no Brasil, que você presta uma prova e aí alguém vai lá e diz se você está apto ou não. O drone não é assim. Você pode se registrar enquanto pilota ou piloto sem necessariamente fazer uma prova. Mas a ANAC usa muito uma expressão que eu replico, que é o uso consciente do drone. Então é importante que as pessoas, eles não exigem uma certificação prévia, mas eles exigem que a pessoa conheça e se registre enquanto pilota, né? Ou piloto, dizendo, olha, eu vou pilotar aquele drone. Ok, então quem é você, qual é o seu nome, onde você mora, porque se eventualmente acontecer alguma coisa, tem que ser responsabilizado. A gente saiba o que fazer. Agora, tem drones que são brinquedos, como até eu trouxe um pequenininho. Eu já ia pedir para você mostrar pra gente. E que aí sim, quando a gente fala de um drone de brinquedo, ele tem às vezes a mesma graça e dificuldade ou facilidade de voar dos grandes, mas que a gente usa, principalmente aqui na campus, em grandes eventos, para levar a tecnologia para as crianças, para os adultos terem acesso, saber como ver aquele negócio voar. Ainda não é uma tecnologia muito acessível, né? Não é qualquer pessoa que pode ter. É um equipamento caro, não é, um equipamento caro. Claro que caro e barato sempre depende do bolso, né? É bem relativo. De quem está comprando, mas se a gente falando desses drones de imagem que são muito utilizados na prestação de serviços mesmo, a gente está falando aí da ordem de 6, 7, 8 mil reais para cima, né? Os do agronegócio, a gente está falando de 40, 50, 60 mil. Agora, se a gente comparar com o valor de uma aeronave, aí esse valor é uma fração, né? Verdade. Apenas. Agora, os drones de brinquedos pequenininhos, tem aí drones de 300, 400, 500 reais. Aí dá para brincar. Aí dá, dependendo da pessoa. Mostra pra gente o drone que você Sim. trouxe, Carlos. Explica um pouquinho. Eu trouxe um... Esse é um drone pequenininho. Eu achei que era uma peça. Parece, né? E ele ainda é todo meio desmontado, parece, né? Eu gosto muito desse droninho porque, primeiro que ele é bem pequeno, né? Ele é leve também, então ele pesa cerca de 80 gramas só. Menos do que aquelas 100 gramas que a gente compra de mussarela, né? É bem mais leve, mas ele também tem uma câmera, que ela tá bem pequenininha. Mostra, aqui. o pessoal que está acompanhando aí, ó. Aqui tem uma mini câmera, e esse fiozinho que está em cima dessa câmera, ele é um transmissor de vídeo. Então, esse mini equipamento aqui, ele pode filmar, pode tirar foto, ou ele pode transmitir essa imagem em tempo real para uma estação de base, né? Eu trouxe aqui um óculos também, que é o que a gente usa, o óculos é maior que o drone, né? Que a gente usa para captar essas imagens. E aí, por que eu quis trazer ele? Porque, primeiro que ele é muito pequeno, eu acho que é interessante a gente ver que tem um drone pequenininho que pode voar e carregar uma câmera, mas também para mostrar que através desse olhar, desse tipo de tecnologia, a gente consegue fazer esse voo com esse óculos e voar sem necessariamente estar vendo o drone. Então, com esse óculos você consegue acompanhar o voo em tempo real? Sim, como se eu estivesse dentro do drone. É o que a gente chama da sigla em inglês, né? Visão em primeira pessoa, o tal do FPV, que está muito na moda hoje em dia no mundo do drone, que é justamente você voar com essa visão como se você estivesse dentro dele, e aí você desbravar um outro horizonte, que é você poder entrar em lugares que você não conseguiria entrar se você tivesse que ver o drone, acessar pontos de vista diferentes. E aí eu quis brincar também de trazer o pequeno, porque o pequeno é considerado um brinquedo, ele é muito leve, então ele não impõe nenhum risco, mesmo que ele caia na cabeça de alguém, né? Mas ele é muito poderoso. Então eu acho que a aplicação do drone, se ele é brinquedo ou se ele não é, depende de quem vai usar. E a gente consegue subir
quanto com ele? Quantos Olha, metros, assim? Idealmente falando, ele poderia subir o mesmo que os drones grandes sobem, pela questão do alcance do sinal, né? Que quem comanda, quem determina isso, na verdade, é o rádio, que vai mandar essas ondas. Enquanto esse rádio for potente o suficiente para esse drone captar, ele vai embora. Claro que o pequeno, na medida que ele vai subindo muito, lá em cima tem vento. E aí o vento vai derrubar ou vai levar ele embora. Então, por conta mais da condição climática, é que ele não vai tão longe. Mas se a gente tivesse, por exemplo, aqui no AMB, que é um espaço enorme, fechadinho, a gente consegue dar o AMB todo com ele. Então vai a 100, 200, 300 metros de distância, sem problema nenhum. E aí a gente poderia pensar numa aplicação, eu acho que prática, que pode tangibilizar bem isso. Se a gente falar de uma situação, vamos supor, de um desastre, um desabamento, alguma coisa que a gente precisa procurar por sobreviventes, e que aquele lugar ainda esteja instável, ao ponto de os bombeiros não poderem acessar, porque pode ter um risco de cair uma laje, eu poderia lançar um pequeno drone desse, que vai conseguir entrar, e aí com o óculos eu conseguiria entrar em lugares fechadinhos, para procurar ali, ou se não procurar por pessoas, mas pelo menos dar uma dimensão em vídeo para a equipe de bombeiros. Se pode entrar, se não pode entrar. Olha, ali eu tenho fogo, ali eu não tenho. Então, só para citar uma aplicação de algo que a princípio é um brinquedo, mas que com a criatividade, com o domínio da técnica, é possível a gente transformar essa brincadeira numa aplicação que pode trazer muito benefício. Nossa, sensacional, Carlos, muito legal. Obrigada por essa aula, né? É um assunto que desperta muito curiosidade, como a gente começou a nossa conversa, né? Curiosidade, encantamento, né? Mexe com sonhos das crianças, né? Que criança nunca sonhou em pilotar um avião, um helicóptero, é muito legal, né? Então é muito bacana receber você aqui no nosso estúdio, trazendo todo esse conhecimento, trazendo drone pra gente ver também. Eu nunca tinha pego em um tão pequenininho assim, né? Muito legal. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer poder falar sobre esse assunto também e levar informação para quem está assistindo, né? E, enfim, fico à disposição para quando vocês quiserem falar mais sobre isso. Maravilha. Obrigadão, é um prazer. Você que acompanhou a gente durante todo esse dia, muito obrigada pela tua companhia. A gente está fechando aqui a nossa rodada de conversas dessa sexta-feira com o Carlos, com esse papo super bacana sobre drones, que eu tenho certeza que você tinha muita curiosidade e agora vai buscar mais ainda conhecimento sobre essa tecnologia que é muito legal. Obrigada e até a próxima.